E mais uma vez deu as mulheres de aço aqui no estádio de Pituaçu. A equipe do Bahia virou sobre o time do Santos por 3-1. Todos os gols saindo na etapa final, no segundo tempo. E agora o Bahia segue cada vez mais subindo, buscando o topo da tabela do Brasileirão Feminino A1. Jogo que aconteceu aqui no estádio de Pituaçu. Teve aí uma presença de público, né, tanto do torcedor do Santos quanto também do torcedor do Bahia. Mas agora vamos com a coletiva do técnico Felipe Freitas, que avaliou como foi essa grande virada das mulheres de aço pelo Brasileirão A1 aqui em Pituaçu. Vamos nessa! Aí, professor Felipe Freitas, treinador do Esporte Clube Bahia, já vai falar aqui com a gente. Coisa de bastidores. Vitorinha. Pronto, primeiro Maria. Pronto. Simbora. Professor, parabéns pelo triunfo, segundo consecutivo. Eu gostaria que o senhor falasse da partida, da postura do Bahia hoje, que foi diferente das outras partidas. A gente viu o Bahia mais próximo daquilo que a gente esperava, mais próximo do Bahia que a gente viu ano passado. Se na segunda-feira tiveram muitos erros de passe, hoje não. Essa questão, pelo menos ao meu ver, foi resolvida e teve mais ofensividade, apesar do que no primeiro tempo, o último terço ainda foi um calcanhar de Aquiles, mas eu gostaria que o senhor trouxesse um panorama geral da partida e também da arbitragem, que, ao meu ver, picotou um pouquinho o jogo. Maria Vitória, excelente a sua pergunta. Isso dá a oportunidade de aprofundar um pouco mais em alguns aspectos. Dentre eles, o futebol ele não se resume em um jogo. E a gente analisa o futebol apenas um jogo. Ele é um todo. Nesse exato momento, estamos fazendo história, essa equipe. É o maior e o melhor início do Bahia feminino no Campeonato Brasileiro. São 6 pontos nesses 4 jogos. O ano passado nós já tínhamos feito isso, que eram 4 pontos nesses 4 jogos. Então é importante falar disso. E quando a gente olha a partida, a gente pode analisar de diversas formas. E por isso a necessidade de se aprofundar. Eu vou trazer um dado, e aí quando a gente pega os dois jogos anteriores contra São Paulo e contra o Cruzeiro, são 2 equipes muito fortes, inclusive o Cruzeiro brigando nesse momento pelo topo da tabela. O ano passado foi vice-campeão, e naquele momento, jogando contra o Cruzeiro, a gente tem 60% de posse na condição média do jogo. Nós fazemos 17 finalizações nesse jogo. Hoje, por exemplo, no primeiro tempo, a gente tem 3 finalizações. E olhar o jogo só pelo prisma do resultado é algo que, às vezes, faz com que a gente fique míope, crie uma ação míope. Então, nesse momento, estou muito feliz pelo desempenho da equipe. A gente melhorou alguns aspectos, dentre eles a cobertura de profundidade, que foi algo que estava nos trazendo alguns reveses. A gente melhorou a chegada em terço, quantidade de fazer o gol. Conseguimos mostrar a força do grupo. Então, muitas pessoas perguntam, você troca os atletas? Nós temos muitas titulares. Isso é um grupo de titulares que vão jogar de acordo com as características do jogo. E falando um pouco do jogo, a gente veio com uma estratégia muito clara de controlar o meio-campo do Santos. A gente consegue fazer isso muito bem no primeiro tempo. E aí, como você falou, uma dificuldade na chegada de terço. No segundo tempo, a gente faz um ajuste disso para explorar um pouco mais as amplitudes que o Santos estava dando condição. E o jogo começa a ficar um pouco mais agudo para a gente. No entanto, o Santos estava acelerando nas ações de transição e de bola longa, e aí o jogo ficou um pouco franco. Tomamos um gol, mas tivemos inteligência e força mental para superar isso daí e virar com muitas jogadoras, todas as jogadoras jogando bem, as atletas que entrando bem. Então, estou muito orgulhoso dessa equipe, e essa equipe mostra a força do Bahia, que já esteve no primeiro jogo, contra o Cruzeiro, depois contra o São Paulo, contra o Vitória, e agora, e de assim por diante, vai ser dessa maneira.
Boa noite, Felipe. Gostaria que você pudesse falar sobre a questão da bola parada, né? Os dois primeiros gols do Bahia, o do empate da virada, foi em jogada de bola parada, algo que não aconteceu no Bavi da última segunda-feira. Gostaria que você pudesse comentar um pouco mais sobre esse trabalho que vem sendo desenvolvido para poder aprimorar ainda mais essa jogada de bola parada e quanto que isso pode ser importante para a sequência do campeonato. Legal sua análise, ela traz um aprofundamento interessante no que tange ao nosso trabalho. Às vezes, o time adversário ele vai nos dar mais condições de bolas paradas. No jogo do Vitória teve, as ações eram bem feitas, mas nós não fizemos. Hoje a gente estudou bastante o Santos, conseguimos fazer o gol de bola parada. Pra gente, não preocupa muito o tipo de gol, o importante é fazer o gol. São 2 jogos já fazendo 3 gols, no anterior nós tomamos 2, esse daqui a nossa ideia é buscar o quanto antes o não tomar gol também. Então, o trabalho de bola parada ele acontece em todos os aspectos, não só a falta, não só o escanteio, as cobranças laterais, os tiros de metas, os tiros de meta defensivo, que hoje a gente foi muito eficiente e tirou uma das armas do Santos, que a Tati, ela é uma das atletas que é a goleira, né? Inclusive uma boa goleira, tive a honra de trabalhar com ela, é uma das atletas que mais coloca a bola para a saída de terço do Santos, a gente conseguiu anular isso daí muito bem, então eu fico muito orgulhoso dessa equipe que tem treinado muito e merece viver esse momento. Felipe, o time teve uma certa dificuldade na criação no começo do jogo, mas eu prefiro exaltar aqui o que está melhorando, a gente vê um time melhor em relação às outras duas partidas. Hoje, para mim, o melhor jogo do Bahia no campeonato. O que é que você pode tirar de positivo para o restante da temporada para que o Bahia continue nessa subida? Pô, legal a tua pergunta, porque assim, a gente tem que lembrar que do outro lado tem um time. E o time ele vai gerar dificuldade, isso é natural. O futebol é isso, e ele é um jogo de xadrez que nós vamos estudando. As ações no primeiro tempo, eu não vejo a dificuldade na construção. Eu vejo uma dificuldade da gente potencializar a chegada em terço. Foi muito clara a estratégia do Santos, quando a gente colocava a bola no espaço do entre linhas, eles matavam com falta. E aí, voltando à pergunta da Vitória, me perdoe por eu não ter falado dessa parte, sobre a arbitragem. Quando a gente tem alguns erros desses, como sequências de faltas ou algumas ações dessas, isso prejudica sim. Nós entendemos que é um processo de desenvolvimento do futebol feminino como um todo e da arbitragem no futebol feminino, só que a gente precisa sempre pontuar isso daí. Eu vejo a Bandeira, eu até me esqueci o nome, que estava aqui do meu lado, com uma conduta muito positiva, um entendimento, uma comunicação muito assertiva, a leitura dela de linha eu achei bem interessante, então é importante salientar sobre a arbitragem também quando é positivo no caso dessa Bandeira. E aí no que tange o aspecto da dificuldade, eu só vejo isso, quando chegava no meio campo, a gente recebia uma porrada, era uma falta, e aí tinha que recomeçar. E aí por isso que a gente muda a parte estratégica. E aí, no segundo tempo, a estratégia entra muito bem, a gente consegue fazer os gols para continuar trabalhando. Tudo isso que vocês perguntam, a gente já tem feito muitas ações. Às vezes, o futebol ele tem um aspecto emocional, às vezes daí se perde um pouco, mas a gente tem recuperado e hoje foi uma excelente partida, do início ao fim. Boa noite, professor, parabéns pelo triunfo. O Bahia parece uma equipe mais confiante após o clássico contra o Vitória. Você percebe a mudança clara de comportamento do elenco após esse começo histórico do campeonato? Você vê o elenco no nível de competitividade interna maior? Cara, eu acho que foi uma pergunta muito legal e profunda, principalmente no aspecto de confiança. Confiança é subjetiva, vocês concordam comigo? Eu sinto-me confiante se eu me preparar para isso. Eu costumo falar, e é algo que a gente tem trabalhado, tomar gol no futebol é algo que é natural, ele vai acontecer em algum momento. A maneira que a gente lida com isso é importante. Sim, de fato, depois do triunfo que nós tivemos no jogo anterior, a confiança sobe um pouco mais, mas a competitividade ela sempre existiu. Essas atletas, elas me dão muito orgulho diariamente nos treinos, muita lealdade, muito trabalho, a competitividade muito acirrada, o que permite esse nível e a gente tem subido cada vez mais. E aí, assim, a gente tem trabalhado para minimizar. Quando a gente leva o gol, dá uma baixada no estado de confiança, mas a gente consegue recuperar tão logo. Mas você tocou num ponto que a gente tem trabalhado muito com o Departamento de Saúde e Performance, junto à Fernanda, psicóloga. Ela tem feito um trabalho melhor cada dia para que elas tenham confiança e segurança para fazer aquilo que elas sabem fazer de melhor. Volta aí, técnico Felipe Freitas da equipe do Bahia. E aí, curtiu o conteúdo? Então lasca o likezinho maroto
para poder fortalecer nosso trabalho, beleza? E é claro que quando tiver mais jogos, né, tanto do masculino quanto do feminino, vocês acompanharão todos os detalhes dos bastidores aqui no Sou Mais Bahia. Sou Douglas Santana, fico por aqui, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você, tamo junto, bora Bahia!